Estamos iniciando mais um programa A Caminho da Luz. Hoje sendo transmitido simultâneo por 2 meios de comunicação. Pela TV A Caminho da Luz, aos nossos telespectadores, muito boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde. Também estamos transmitindo pela Rádio Clube de Itapira, 930 AM. Os nossos ouvintes da Rádio Clube, o nosso agradecimento. Que Jesus também continue nos abençoando. Agradecemos ao Chicão da Técnica, que está operando a mesa de som, e também ao nosso irmão Gabriel, que está dirigindo aqui os nossos trabalhos pela TV A Caminho da Luz. Hoje o nosso programa terá uma participação especial daquele que está sempre conosco, André Luiz. André, tudo bem com você? Tudo ótimo, Sérgio, é uma grande alegria participarmos mais uma vez do programa A Caminho da Luz, em que estamos aí nesses 2 meios tão importantes. Um é a rádio, há várias décadas propagando a mensagem, seja a mensagem que for, e a internet, um meio mais novo, mas tão eficaz e que beneficia as pessoas quanto uma rádio. É com grande alegria que aqui estamos novamente. O primeiro bloco é sempre destinado a uma obra ligada ao grande médium Francisco Cândido Xavier, conhecido no movimento espírita como Chico Xavier. E nós já começamos no programa anterior a estudar essa obra belíssima. Essa obra que nós precisamos estudar com muito afinco, para que possamos compreender um pouco mais o que é uma cidade no mundo espiritual. Esse livro fez com que o cinema reproduzisse um dos filmes de grande conotação a nível mundial, levando para as pessoas uma obra falando de uma cidade no mundo espiritual, abrangendo aqueles que são espírita, aqueles que são espiritualistas e aqueles que frequentam outros credos religiosos que com certeza tiveram a oportunidade de repensar o que é uma cidade no mundo espiritual. Não é mesmo, André Luiz? Com certeza. Esta obra ela é datada de 1943. Porém, esta obra foi mesmo lançada em 44. E esse ano está fazendo 70 anos nosso lar. É verdade. Nós vamos estudar o capítulo 1. Nós vamos falar um pouquinho nas zonas inferiores. Os bastidores que André Luiz nos conta de quando ele partiu para o mundo espiritual, as dificuldades que ele encontrou. Ele inicia a obra dizendo assim: eu guardava a impressão de haver perdido a ideia do tempo, a noção do espaço, esvaíra-se-me de há muito. Interessante, André, que nós percebemos que os espíritos têm realmente dito isso. Quando não se aproveita o tempo no campo do bem, de que quando chega no mundo espiritual, a impressão é de que a noção de tempo é diferente da mesma noção de tempo que se tem aqui na Terra. Com certeza, é relativo. O tempo de lá, nós vivemos em dimensões separadas e dentro dessas dimensões há subdimensões. Então o umbral, como ele nos conta aqui, tem 3, grosso, médio e fino. O horário do fino não necessariamente é igual ao do grosso, e não necessariamente é igual ao do médio. Então, nós poderíamos dizer que é igual ao nosso planeta. Aqui só no Brasil tem 3 fusos horários. Cada lugar que nós vamos tem o seu horário, não somente no Brasil, mas em qualquer lugar. E para os espíritos, acontece a mesma coisa, ainda mais ele que desencarnou e levou um tempo para saber que havia passado pelo processo da desencarnação. Continuando. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Aqui, André, nós poderíamos fazer um estudo profundo sobre a concepção
do perispírito no mundo espiritual. Até então, não se tinha uma ideia exata de como era o perispírito no mundo espiritual. Sabíamos que era fluido, mas até então não havia discussões se a nossa forma perispiritual, que é o MOB, o modelo organizacional biológico, se ele tinha órgãos ou não. André Luiz diz que, de uma forma muito interessante, meus pulmões respiravam a longos haustos. Poderíamos entender que se os pulmões dele respiravam, o perispírito então tem órgãos. Natural. A vida do espírito é igual a de quando encarnados. Nós estamos falando, é importante dizer, de André Luiz, que está numa região do umbral. Por exemplo, nós não saberemos dizer como é que Chico Xavier está hoje. Se o corpo espiritual dele tem órgão ou não. Ele está falando de uma dimensão que é muito próxima à nossa. É bom a gente dizer, porque André Luiz nos dá noção até na dimensão que é divisa com a cidade onde estava sua mãe, que é uma dimensão acima da dele. Agora, mais para cima, nós já não temos mais compreensão. Então, os núcleos e as dimensões que estão perto da crosta, naturalmente, continuam tendo o que todos nós temos quando encarnados. Por isso que tem aquela ideia que se tinha de que quando nós chegamos no mundo espiritual, nós seríamos assim como Gasparzinho, aquele personagem de filmes e de desenhos animados, aquele ser que voa para todo lado sem ter nenhuma concepção dentro dele. Então André Luiz começa a trazer para nós, através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, que um novo conhecimento começa a inspirar o nosso coração. Ele continua dizendo para nós: desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis, impossível esclarecer. Na verdade, ele ficou alguns anos nessa zona chamada umbralina. E nesses anos, o sofrimento foi tão grande que, segundo ele perdeu a noção do tempo. Porque ele vai narrar aqui para nós que na região em que ele estava não tem o sol do jeito que nós temos aqui. Quando havia sol era apenas uma fresta, era como se nós abríssemos uma parte da cortina, sendo que a totalidade da janela estava fechada. Então, para ele, não sabia mais o que era noite, o que era dia, que horário que era, perdeu a noção de tudo. Há uma parte que ele vai descrever com muita propriedade como era esse lugar. Até falando nessa parte aqui a respeito do perispírito que você havia acabado de falar, quando nós vamos estar falando do cabelo, da barba, essas coisas. Sentia-me, na verdade, amargurado, doente nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhoreando-me. Muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude do ambiente. Acho que nós poderíamos, André, fazer uma pequena pausa nessa leitura para nós percebermos o horror, como ele mesmo descreve, um campo de horror. Seus cabelos estavam eriçados. No perispírito, a nossa forma também cresce. Os cabelos, as unhas, a barba. Olha que coisa interessante, ele coloca para nós assim, olha, que ele gritava igual louco.
de tal era o lugar horrível. O coração estava saltado. O coração se saltava, ou seja, ele sentia o seu coração. E espírito passa por sentimento de medo também. E ele tinha muito medo. Olha que coisa interessante quando ele coloca para nós que quando ele parava de gritar, quando ele pensava que ia viver um minuto de silêncio, gargalhadas, vozes o incomodavam, fazendo com que ele tivesse a sensação de achar que ele estava louco. Depois nós vamos ver um pouco mais adiante o que esses espíritos gritavam para ele, que ele pudesse entender e pudesse até mesmo se questionar, mas por que eu estou sendo chamado de tal coisa? Mas não vamos, antecipar. Vamos continuar. Algum companheiro desconhecido estaria, ao meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos álvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada e neblina espessa, que os raios de sol aquecessem de muito longe. Eu gostaria de que nossa conversa fraterna, que nós estamos tendo nesse diálogo em torno dessa obra fantástica, pudéssemos nos aprofundar nessas frases apaixonantes de André Luiz. Porque ele fala para nós que alguns companheiros se apresentavam a eles de forma diabólica, rosto álvares, expressões animalescas. É interessante que o perispírito ele é fluídico e ele pode se modificar de acordo com a forma pensamento. É por isso que Chico Xavier sempre dizia: eu vi um espírito em forma de pedra. Eu já vi espírito em forma de toco de árvore, eu já vi espírito em forma de serpente, eu já vi espírito em forma de pássaro, eu já vi espírito em forma animalesca, grosseira, eu já vi espírito em forma de estrela. Olha que interessante essa colocação. Eu já vi espírito em forma. Não é que o espírito se tornou aquela imagem, ele se fez plasmar naquela imagem. Momentâneo. Por isso que e é engraçado que para a pessoa mudar para uma dessas aparências é relativamente fácil. O difícil é ela voltar ao normal. Por isso que às vezes nós vemos em muitas mulheres ter os abortos naturais. Muitas vezes são esses espíritos que são colocados para que eles... E muitas vezes leva 2, 3, 4 abortos para esse espírito voltar à forma normal que ele tinha. E às vezes agora dá para entender um pouco essas obras tão questionadas do nosso irmão Carlos Basseri, através do espírito Dr. Inácio Ferreira, porque nós imaginamos que reencarnação é só na crosta. Às vezes o espírito tem que desencarnar nessa situação que se encontra para que ele possa reencarnar numa outra condição, numa outra dimensão, no nosso mesmo planeta. É isso que as pessoas precisam compreender. O que o nosso irmão Dr. Inácio Ferreira vem trazer para nós não é nenhum absurdo, não. Nós precisamos entender um pouco melhor a proposta de André Luiz para compreendermos Dr. Inácio Ferreira. Com certeza, mesmo porque, vejamos bem, esse livro aqui, Allan Kardec, em momento algum, citou com tantas minúcias quanto André Luiz tem nos dito. E André Luiz também é evidentemente que não pôde dizer tudo. Outros médios estão vindo e virão para complementar a obra, porque se nós acreditarmos que o Espiritismo está apenas em Chico e apenas em Allan Kardec, e as coisas que o seu tempo ainda não foi permitido ter? Olha que coisa interessante, André. Ele diz assim: a paisagem, quando não totalmente escura, parecida banhada de luz alvacenta.
O que é uma luz alvacenta? É aquela luz que entra pelos vãos, muitas vezes, de uma janela, onde ela não é uma luz nítida. Olha que lugar terrível que André Luiz descreve para nós. Um lugar de muito sofrimento, de muita dor. Daqui a pouco ele vai continuar prosseguindo nessa viagem, contando para nós esses lugares que com certeza nos convida a refletirmos um pouco mais sobre a vida. É importante dizermos que a região que ele cita aqui tem regiões piores do que essa no nosso planeta. Aqui ele está dizendo a respeito da dimensão do umbral cruz. Existem as trevas e o abismo que ele mesmo com propriedade nos narra em outros livros. Não só o nosso querido Chico, mas como, por exemplo, uma obra fantástica de Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida, ela narra aonde fica uma região específica que geralmente são atraídos os nossos irmãos suicidas, lugares terríveis de dor, de sofrimento, de angústia. Fala do trabalho de Mãe Santíssima envolvendo esses espíritos todos, não é? Uma obra que quem não teve a oportunidade de ler é uma obra que está se tornando esquecida no meio espírita. Vamos continuar um pouquinho mais a descrição de André Luiz. E a estranha viagem prosseguiu. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa, os filhos? Perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto, o pavor das trevas, absorviam-me todas as faculdades de raciocínio, logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Então, assim que ele desencarnou, ele já foi praticamente levado para esse local, mentalmente. E ele, então, descreve, André, de uma forma muito interessante, que o medo, que era algo que ele não já sentia aqui na Terra, lá o envolveu, tendo em vista o lugar horrível que ele se encontrava naquele momento. E é importante dizer também que ele fugia, então cada hora ele se encontrava num lugar. E quanto mais ele andava, mais medo ele tinha, porque ele andava e não reconhecia nenhum lugar, e o medo foi aumentando naturalmente. Nos faz lembrar assim um vale enorme, onde ele andava para todos os lados e caminhava sempre à busca do seu lar, sempre à busca, num primeiro momento, das pessoas que ele conhecia. Pelo menos alguém para saber onde estava, o que estava acontecendo, e ali, coitado, ele estava praticamente entregue à sua própria sorte. Atormentava minha consciência. Preferiria a ausência total da razão, o não ser. É interessante, André, que ele diz que num determinado momento atormentava a consciência. Olha que interessante. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está escrita a lei da consciência? A lei divina está escrita em nossa consciência, né? Onde está escrito a lei de Deus? É a pergunta da questão 621. Na consciência. Se está escrito na consciência nossa, e quando nós percebemos que erramos, é aí que realmente nós começamos a nos deparar com o homem velho. E é aí que nós começamos também o capítulo de nos cobrar o que nos é possível doarmos. Olha que interessante, quando ele coloca assim: de início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas, em minutos raros, felicitava-me a bênção do sono. Interrompiam-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. Olha que coisa tormentosa que ele nos coloca. Primeiro, o tempo todo ele vivia em lágrimas, em dor, em sofrimento. Depois, André, ele coloca para nós que raramente ele conseguia dormir. E quando ele pegava no sono... E aqui é interessante nós notarmos o seguinte:
quando o espírito dorme, no caso dele, e ele narra aqui para nós que tinha por alguns momentos a sensação de alívio, se o espírito sonha, e mais para frente ele vai contar que ele em desdobramento viu a sua mãe, o que sai do espírito quando ele dorme? Então são capítulos muito novos para nós, porque quando nós estamos dormindo aqui encarnado, o que sai da gente é o perispírito. E do perispírito, o que sai dele? Ele começa a nos falar aqui, mas é igual Allan Kardec. André Luiz abriu um monte de aspas e não fechou nenhuma. Mas olha que interessante, ele conta que quando ele pegava uns poucos minutos de sono, logo em seguida, bruscamente, ele era acordado, porque essas figuras monstruosas se apresentavam a ele de uma forma irônica e fazia com que ele tivesse medo, muito medo. É engraçado que só a palavra medo aqui já deve ter narrado em uns 8, quanto? Já lemos aí uns 7, 8 parágrafos, mas todo parágrafo ele falou a palavra medo. Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poária do mundo. E todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam meu cérebro. Mal delineava projetos de solução. Incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, ao meu ver, valioso patrimônio nos planos da terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Ele começou a sentir falta de Deus. Porque, na verdade, a religião, todas elas nos levam, seja qual for, a acreditarmos numa divindade superior, seja Deus ou seja o nome que as religiões dão. E ele se encontrava em tal situação que ele começou a sentir falta disso. É aí que ele começa em busca. E num outro ponto também, né, André, interessante, quando ele fala que ele se despertou porque ele esqueceu temporariamente da filosofia, da política e da ciência. Carlos Chagas era um grande cientista, ele era um grande político e, ao mesmo tempo, ele foi um grande filósofo na sua época. Era um homem de uma das mentes mais invejáveis dos homens encarnados na Terra. Então vejamos que ele fala que lá você praticamente esquece tudo aquilo que você está ligado aqui na Terra. Talvez por isso o André, tendo essa cabeça privilegiada ao Carlos Chagas, não é? Talvez por isso que ele foi escolhido a dedo, juntamente do médium Chico Xavier e de todos os outros espíritos que compunham a falange amiga, para trazer essa obra portentosa que nos trouxe, que nós temos hoje no dia a dia. Olha que interessante, André, quando ele diz assim: identificava-as por meio da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Interessante, não é? Com certeza. Vamos dar continuidade, André? Em verdade, não foram um criminoso, no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me a existência terrestre, que a morte transformara, não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Nós notamos que André Luiz, quando desencarnou, ele chegou no mundo espiritual dotado de uma inteligência muito grande, só que com um problema. Ele desencarnou com um conhecimento grande intelectual, mas ele desencarnou na condição de uma pessoa
com uma mão na frente e outra atrás, no campo do que estava acontecendo com ele. Para ele, não tinha ideia, noção do que se passava com ele naquele momento. Dando continuidade, ele diz assim: filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo, organizara o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Interessante, André, porque ele faz uma colocação, não é? Que ele diz que na visão dele não era para ele estar sofrendo tanto. Os pais, aparentemente generosos, deu a ele condições de ele se formar, ter um curso universitário e que ele pudesse então desenvolver as suas aptidões no campo científico. Ele diz que na mocidade ele organizou o seu lar, teve os seus filhos. Ele conta para nós que teve uma questão financeira, uma questão econômica financeira estável. Então ele conta que na cabeça dele tudo estava tranquilo naquilo que o homem busca na terra. Aqui ele cita apenas unicamente a respeito dos bens e da matéria. Em momento algum ele fala a respeito da sua economia espiritual. Tudo bem, a família estava bem, teve a oportunidade de nascer num lar em que o pai e a mãe conferiu a ele a oportunidade de ter um título universitário, isso tudo é importante. Porém, ele chega no mundo dos espíritos, de nada adiantou juntar muito de um lado e não juntar nada do outro lado. Dando continuidade nessa parte da matéria, dessa preocupação, André, que você está dizendo, ele exatamente dá continuidade dizendo sobre isso. Habitar a terra, gozar-lhe os bens, colher a bênção da vida, mas não lhe retribuir a ceitil do débito enorme. Tivera pais cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca variei, esposa e filhos que pretendera, ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Aqui ele já está começando a perceber que ele era um homem egoísta. Ele começa a perceber que ele era um homem orgulhoso. Que não deu valor em nada que ele tinha. Possuir um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de entender essa bênção divina, a imensa família humana. Surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Ele começa a perceber que ele desprezou a família humana. Ou seja, ele se preocupou com tudo que está relacionado ao homem no mundo. Diante dos quesitos dos bens materiais, mas ele começa a perceber aquilo que você bem colocou, André, a questão espiritual. Ele não teve tempo, porque a sua vida, como ele não tinha uma bagagem, e seus pais, aqui também é importante dizer, seus pais levou ele na religião, mas a religião que ele teve a oportunidade de frequentar não deu para ele material suficiente para que ele pudesse não ver apenas a matéria e começar a ver o espírito. É o que acontece com muitas pessoas nos trabalhos de desobsessão de um centro espírita. Mas como é que pode eu morrer, sendo que a minha religião me ensinava que quando eu morro eu vou para o céu, para o inferno, para o purgatório, eu vou ficar dormindo? Então, nós notamos que os espíritos estão desencarnando sem saberem que estão desencarnando. Ele, dando continuidade, diz assim: enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas.
não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma, sufocara-os criminosamente, no desejo incontido de bem-estar, não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí se despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas, ou como mendigo infeliz que, exausto, em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ele começa a perceber que ele desprezou uma das oportunidades mais abençoadas, que é de fazer o homem crescer no campo espiritual aqui na Terra. É importante dizer que é uma frase aqui que todo orador que escreve Nosso Lar cita muito, que é a respeito de não adestrar a órgãos para a vida nova. É uma frase que todo mundo assim que escreve ou que fala a respeito de Nosso Lar fala, porque ele não se preparou para a vida nova, que é a vida que um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos. Por ele não ter adestrado, olha que interessante, os órgãos para a vida nova, isso significa que ele se alimentou de raízes. Ele vai descrever. Ele se alimentou de coisas. Tomava água dos Tomava água dos filetes que corriam pelaquela parte lodosa. Por quê? Porque nós não preparamos os nossos órgãos para o mundo espiritual, não preparamos o nosso coração. E ele, mais para frente, até antecipando um pouco, ele entendia o porquê que lá ele tomava tanta sopa, sendo que ele estava mesmo com vontade de comer aquelas coisas em que aqui na Terra ele se deliciava. Por isso que em cada dimensão, é como em cada país que nós vamos, cada um tem a sua cultura, o seu gosto, o seu costume, isso é muito importante. Ele encerra dizendo assim o primeiro capítulo: ó amigo da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Logicamente de uma forma poética, mas ao mesmo tempo de uma forma divinal. Quando ele diz para nós, e nos chamando a atenção, para que nós pudéssemos nos preparar para compreender a travessia do mundo espiritual. É uma travessia que nós fazemos com muita naturalidade, seja daqui para lá, daqui para o mundo espiritual, seja do mundo espiritual para o mundo dos encarnados. É como se nós entrássemos no elevador quando estamos num prédio. Nós estamos às vezes na garagem, queremos ir para o primeiro andar. Subimos, descemos. O espírito, igual no caso de Chico Xavier, ele pode sempre descer. O espírito igual ao nosso comum, podemos sim, igual o caso de André Luiz, descer e vigiar outras regiões. Agora, jamais subir para regiões em que não temos o corpo preparado, adestrado e o corpo em que lá poderíamos utilizá-lo. Essa frase que ele cita, eu julgo ser fantástica. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Como é verdade isso? Como é profundo essa colocação de André Luiz? Porque nós muitas vezes preferimos ficar na ignorância. Preferimos muitas vezes ficar na ociosidade, porque buscar conhecimento era algo que Jesus já nos ensinava. Quando ele dizia para nós: conhecereis a verdade, e a verdade há de vos libertar. A verdade ela está para quem a queira. Agora, quando nós procuramos a verdade, nós não podemos acreditar que nós já sabemos de
muitas coisas. Nós temos um conhecimento conforme o nosso esforço. Porque o Espírito pode nos ajudar, por exemplo, numa oratória, escrever um livro de inspiração, mas que é um livro de pensamentos nossos, se nós trazemos uma bagagem, se nós nos dedicamos. Agora, quando nós não procuramos ler, estudar, conhecer, aprofundar, como é que iremos saber a respeito de uma religião tão profunda quanto é o Espiritismo cristão aqui para nós? Nosso tempo, infelizmente, se esgotou para o primeiro bloco. Passa rápido, né? Lógico, todo estudo de uma obra fantástica passa muito rápido. Já nós retornaremos para esse bate-papo franco, falando dessa doutrina de amor e de bondade.